E hoje o mercado de profissionais que atuam em computação quântica e comunicação quântica, na verdade de forma mais ampla em tecnologias quânticas, ele é muito escasso, né? E eu estou falando em termos globais, né? Não estou falando em termos somente Brasil, né? Então, assim, precisamos criar uma massa crítica. Nós precisamos desenvolver essas pessoas. E o Cine Competência, ele está para isso, né? Desenvolver essas pessoas. Bem-vindas e bem-vindos ao Fortinet Brasil Podcast. Eu sou a Alcione e no episódio de hoje vamos mergulhar em um verdadeiro centro de excelência em inovação tecnológica, o Senai Cimatec. Pertencente ao sistema FIEB, ela é hoje uma das instituições de ensino, pesquisa aplicada e inovação com uma estrutura que vai da graduação a projetos de tecnologia quântica. E para esse papo, a gente recebe André Dantas, gerente de negócios do Cimatec, que vai nos contar como a instituição contribui para o avanço tecnológico do Brasil. Dantas, seja muito bem-vindo ao podcast da Fortinet. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Eu que agradeço o convite, né, em primeiro lugar, pelo nome da nossa instituição, Senai Cimatec. Acho que é um momento muito oportuno para a gente desbravar alguns conceitos do que se trata sobre inovação tecnológica no país, né, onde o Senai Cimatec atua, mas agradecer também a fazer parte, né, desse contexto de distribuição de informações, mas ao mesmo tempo de atuar dentro da perspectiva de desenvolvimento de soluções para a indústria, né, apoiando a indústria no seu crescimento no país. Então, muito obrigado pelo convite. Excelente, Dantas, não tenho dúvida que você vai contribuir demais aqui com o nosso episódio. Eu já vou emendar a primeira pergunta. Na introdução, né, que a gente faz aqui no podcast, eu já contextualizei para a nossa audiência a importância do Cimatec e a gente vai falar disso ao longo de toda a conversa. Mas agora eu queria ouvir mais de você sobre a sua trajetória profissional, como que você chegou aqui e como que você encabeça, né, e lida com essa missão, super missão tecnológica aí para o nosso país. Bem, primeiro, muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que é importante nós enxergarmos, né, o quanto que a gente consegue crescer, não somente de forma pessoal, mas profissional. Então, desde lá a infância, adolescência, né, quando nós temos a curiosidade de entender a tecnologia, né, isso nos trouxe uma oportunidade, principalmente para mim, para enxergar esse mundo, né? Um mundo que muitas vezes é desbravador, né? De como que essa tecnologia funciona e como é que ela pode estar integrada. Então, nesse momento, comecei a despertar o interesse e dessa forma eu fiz, né, uma faculdade, né, minha graduação em Ciência da Computação. E de lá para cá eu vim me aperfeiçoando, né, em várias tecnologias e isso me trouxe um arcabouço para desenvolvimento profissional. Dentro desse arcabouço, primeiro acadêmico, no quesito de ter uma pós-graduação em Gestão da Informação e Business Intelligence, onde me trouxe muita oportunidade de um crescimento, né, numa visão de negócios. E fiz mestrado também em Gestão e Tecnologia Industrial pelo Senai Cimatec, inclusive, o que me proporcionou ganhar muito mais também experiência acadêmica no quesito de pesquisa, né, pesquisa e inovação. Mas, por outro lado, né, minha carreira profissional, ela se iniciou justamente no sistema FIEB, né, uma oportunidade onde vim desde uma visão técnica, né, como iniciante, como técnico de informática, né, a fazer suporte técnico com as unidades que pertencem ao sistema FIEB. E dessa perspectiva eu vim atuando em outras unidades do sistema FIEB que amplia para o Senai, né, o Senai Bahia, né, trabalhei em cima de um Senai chamado Senai Lauro de Freitas, depois o Senai Dendezeiros, e retornei para o Senai Lauro de Freitas para uma visão de coordenação. E depois eu acabei indo para o mercado, trabalhando numa empresa de integração de soluções, inclusive de cibersegurança e de redes de computadores, onde em 2011 eu tive um convite do Senai Cimatec a retornar para um grande projeto, né, que naquela época a gente denominou como um projeto de moving de data centers, buscando justamente a integração de vários data centers que o sistema FIEB compõe, né? E nesse local onde foi esse moving foi justamente no Senai Cimatec. Então o Senai Cimatec me trouxe essa oportunidade de participar de um grande projeto complexo, tanto em nível de segurança da informação, mas também em nível de infraestrutura, né? Isso foi em 2011 para 2012, né? Em 2012 a gente inaugurou o Data Center Senai Cimatec, que foi essa composição, e de lá para cá a gente veio evoluindo na perspectiva tecnológica.
Mas em 2015, né, nós inauguramos um centro de supercomputação. Foi nesse momento que eu consegui participar de um outro tipo de projeto, inovador para mim, porque eu não tive contato durante esse período de experiência profissional em minha carreira, de como é um centro de supercomputação. Então, 2015 em diante, foi daí que eu comecei a participar desse contexto de inovação, né, que me trouxe uma abertura de entendimentos de como utilizar um supercomputador, né, como que isso pode interagir e integrar as pesquisas e as suas soluções a serem desenvolvidas. Então, de lá para cá, em 2015 até então, eu estou no Senai Cimatec, né, como gerente de negócios da área de tecnologia, e nesse caso da área de supercomputação, e uma outra área de cloud e rede de segurança cibernética. Então, até esse momento, me encontro no Senai Cimatec buscando, né, o crescimento, não só profissional, mas também enxergando a oportunidade de a gente trabalhar em soluções disruptivas para a indústria. Excelente, assim, não só buscando, né, mas já tendo alcançado muitos resultados e liderando aí esses grandes projetos, né, com sucesso, que a gente vai falar deles mais na frente, mas já uma trajetória de muitos resultados, né? Muitos resultados. E um fator importante que nós precisamos sempre buscar enfatizar, né, as pessoas, né? Então, crescer uma área de negócio, ela não se faz sozinho. É um crescimento em conjunto, com uma equipe forte, fortalecida no contexto da base, mas também de um crescimento que todo mundo entende numa visão de evolução. Essa perspectiva é que traz grupos de pesquisas para o uso desse centro de supercomputação que eu comentei. Então, trabalhar em grupos que fortalecem, né, não só a infraestrutura, toda a parte de processo, toda a parte de controle e segurança das informações, mas também outros tipos de atores que contribuem a esse ecossistema para o crescimento de pesquisas, né? Pesquisas, desenvolvimento e inovação. Então, PDI vem muito dessa perspectiva, né? O Senai Cimatec, nessa interação a esses grupos, né, já tem 44 áreas de competências. Isso nos traz uma multidisciplinaridade em vários contextos, né, do que se propõe como soluções para a indústria, e aí que ganha uma certa correlação entre as competências. Então, se você quer desenvolver um projeto de pesquisa que une a multidisciplinaridade, esse é o local, né, porque de forma rápida nós conseguimos montar uma equipe de vários níveis acadêmicos e de experiências profissionais, e daí já focar em uma pesquisa aplicada. Então, existe essa atuação, né? Desenvolver pesquisas aplicadas que vai justamente a ter soluções direcionadas para aquele desafio do que a indústria compete no momento. Então, isso amplia muito o leque da atuação, né? Perfeito. E quando a gente fala dessa... Aí você me diz o quanto a gente pode, né, para esse lado, dentro do que você já trouxe aí das competências do Cimatec. Mas ele também se consolidou como uma universidade tecnológica, né? Que vai desde graduação até doutorado. Já é um pouco desse universo que você trouxe, certo? Certo. Como que vocês preparam os profissionais para os desafios reais da indústria e também com essa atuação mais focada aí, né, em graduação e doutorado, como que vocês apoiam também o desenvolvimento da indústria no país? Essa é uma excelente pergunta que nós precisamos, Alcione, pensar sempre na base. Antes de chegar à Universidade Cimatec, o Senai Cimatec é uma unidade do Senai Bahia, né? Então, nós oferecemos também os cursos técnicos, né, profissionalizantes, né? Então, isso é o ensino técnico do Senai Cimatec atuando também. Então, o desenvolvimento do jovem, o desenvolvimento desse ecossistema, no crescimento dele também, não somente de conhecimento, mas o posicionamento dele no mercado de trabalho, isso é de muito interesse, não só do Senai Cimatec, mas como a própria sociedade. Então, você capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho é de suma importância no contexto também da nossa atuação. Mas eu não posso também esquecer que uma visão de integração entre a escola técnica e a universidade, ela é importante. Porque se você trilha um caminho profissional para esse aluno, esse estudante, e ele consegue enxergar um horizonte promissor, isso dá engajamento. É a continuidade daquele aluno naquela trilha de carreira, naquela trilha de conhecimento, do que ele achar como interesse. Então, nessa mudança entre ele pode seguir pela escola técnica até um pós-técnico, que continua sendo ali no formato técnico, mas também ele adentrar na universidade pela visão de graduação. E aí, dentro da graduação, a gente tem 3 vertentes, que eu acho que traz um posicionamento da nossa instituição, né? Trabalhar em cima de uma carreira de empreendedorismo, uma carreira técnica, ou também uma carreira de gestão. Então, ser técnico-gestor, por exemplo. Então, dentro da grade de atuação, o aluno ele pode escolher, né, qual o caminho que ele quer traçar, ele se profissionalizar para o mercado de trabalho.
E nessa continuidade, né, da graduação, ele também pode fazer uma pós-graduação, ele pode seguir para um mestrado, seja um mestrado profissional ou um mestrado acadêmico, onde inclusive dentro do nosso mestrado, né, nossa nota da CAP 6, em cima da modelagem computacional, CAP 6, né, um dos grandes notas também vinculado à CAPES, mas inclusive recentemente nós fomos também, tivemos a nota 5 do IGC, a nota máxima do MEC. Isso nos coloca de forma muito importante dentro do mercado acadêmico, onde nós somos ali, atuamos na posição 4 do Brasil. Então, quarto, isso nos traz até um certo orgulho, né, do resultado. Isso é uma força enorme de toda uma competência também das equipes, dos professores, de todo o corpo docente, o corpo acadêmico, enfim, de todos da instituição. E o IGC5 nos traz também a atuação dentro da região Norte e Nordeste. Então, nós somos o primeiro da região Norte e Nordeste com essa nova classificação, esse novo resultado. Então, isso é um bom fator. Isso eu estou colocando como IGC5 de forma geral, porque é o índice geral de cursos, mas o nosso curso de Engenharia da Computação, que traz uma certa relação com a visão tecnológica e cibersegurança, nos traz também uma oportunidade de posicionamento de mercado. O quanto que nós estamos prontos, né, ao longo do tempo e a sua trajetória, até porque o Senai Cimatec foi inaugurado em 2002, né? Então já estamos aí praticamente há 23 anos de instituição, apesar de sermos novos no mercado, mas de uma evolução muito rápida. E consistente, né? Porque para conseguir essa nota máxima, antecipo aqui já os parabéns. É um crescimento consistente, né? Uma evolução que tem dado esses frutos, é relevante para o mercado como um todo. Isso. E para a indústria, né? Ter isso. E assim como do mestrado que eu comentei, nós também temos o próprio, a Stricto, ela segue para o doutorado, né? Então lá também, né, oferecemos cursos de doutorado em várias vertentes. Já deixo o convite aqui para o pessoal também acessar o site do Senai Cimatec e buscar toda a relação de cursos e de atuação que nós desenvolvemos na visão acadêmica. Excelente. E antes da gente até continuar falando aí, né, de toda a atuação do Cimatec, a gente teve a presença aqui recentemente em um dos nossos episódios do Marconi Delano, né, que é responsável pela tecnologia do sistema FIEB, o qual o Cimatec faz parte, e eu queria te ouvir um pouco sobre como funciona esse trabalho em conjunto, né, com o sistema FIEB, como que é essa transversalidade do sistema FIEB com todo esse ecossistema próprio do Senai Cimatec. Eu acho que é bem oportuno essa pergunta, porque nós precisamos sempre andar, né, integrados ao sistema FIEB, né? Nós somos parte do sistema FIEB, né? O sistema FIEB como Federação das Indústrias do Estado da Bahia, com suas entidades, né, vinculadas. E o Senai Cimatec, por ser uma unidade do Senai Bahia, segue também todos os critérios, né, corporativos, né, que vêm da evolução colocada pela GTI, né, a Gerência de Tecnologia da Informação Corporativa. Então, as soluções desenvolvidas pela FIEB nos traz também um arcabouço de evolução de entidade, né? Uma evolução tecnológica do que vai ser proporcionado ao seu crescimento contínuo, né? Então, toda a parte de infraestrutura, toda a parte de segurança, que trata essas perspectivas, né, de atuação da nossa entidade, numa visão corporativa, ela tem muito a integrar, né? Nós somos uma atuação integrada. Isso é importante falar sobre o sistema FIEB. Por outro lado, o ecossistema Cimatec, ele é puxado pela indústria, né? As problemáticas do que a indústria necessita no seu cenário de atuação. Então, a gente costuma chamar isso como market driven, né? Nós somos encadenciados para que a gente busque resolver, né, os problemas que a indústria esteja contemplando naquele cenário. E dessa forma, né, no momento que a indústria puxa, né, através das suas problemáticas, se transforma justamente em PDI, né, a pesquisa, desenvolvimento e inovação. E não adianta pensar que o Senai Cimatec e nós, né, como pesquisadores, vamos desenvolver algo sozinhos. Não, a trabalhar em cima de um ecossistema de pilares de atuação, onde nós temos outras ICTs que colaboram junto conosco, através de parcerias de cooperação tecnológica, nos traz também a abordagem de crescimento em conjunto. Então, parcerias com as universidades federais, parcerias com institutos de ciência e tecnologia nacionais e internacionais, nos traz um arcabouço do crescimento em bloco, um crescimento que vai em busca de uma solução disruptiva, né? No momento que eu chamo essas parceiras para esse desenvolvimento, eu fortaleço não somente um ecossistema sobre a perspectiva do produto, mas eu transformo isso como benefício para a sociedade.
Então, a sociedade vai utilizar todo esse benefício do arcabouço desenvolvido da Disruptivo, né? Isso vai gerar mais empregos, isso vai gerar mais conhecimento, isso vai gerar mais propósito para esse desenvolvimento tecnológico. Excelente. É um pouco do que a gente estava conversando antes, da atuação integrada resumindo, né? Que foi o que você acabou de falar, educação, que a gente tratou, né? De toda a parte de educação do Cimatec, pesquisa e desenvolvimento. Tem também serviços especializados e startups. É toda essa gama ampla e integrada, né? Que é um pouco do que você está trazendo. Uma visão de ecossistema, né? Como fazer os pilares se conversarem, Exato, é outro desafio, como gerar né? valor tangível, né? Como que você faz tudo isso? Como que você maneja toda essa integração de todos esses pilares? Essa é uma visão institucional, né? Enxergar esse ecossistema trabalhando de forma como engrenagem, né? Isso é importante, né? Então, serviços tecnológicos que venham a ser debatidos em cima de conhecimentos daquela equipe que estaria ali desenvolvendo o serviço, mais laboratórios de ponta, né, de tecnologia de ponta, sejam eles desenvolvidos para o PDI ou para a própria indústria, nos fortalece a desenvolver e testar, né, protótipos, equipamentos e algo nesse sentido. Então, os serviços tecnológicos vêm muito a se encontrar nesse ecossistema. O movimento de startup, ele vai para um horizonte mais amplo ainda, né? O próprio Cimatec, ele é um incubador e uma aceleradora de startup. Uhum. Então, e aí faz um gancho com a educação. Você até enxergar, né, alunos, estudantes ali que estão buscando justamente a veia de empreendedorismo, traz um arcabouço justamente de uma criação de startup, né? Se ele tem uma vontade de desenvolver a sua própria empresa, esse é um ambiente oportuno para ele desenvolver. Perfeito. Essa iniciativa dele, essa perspectiva. Então, toda essa visão de construção dessa empresa, seja ela burocrática em termos administrativos, de documentação, etc., é acolhida, né? A orientação vem muito do Cimatec, mas o impulsionar ele no mercado, né, ao desenvolvimento, não somente sozinho, né, para que o empreendedor não se sinta sozinho na jornada, mas impulsionar ele no mercado, fazendo conexões onde ele poderia atuar de forma nichada, ou identificar onde aquele produto vai se encaixar numa visão disruptiva, traz também uma outra questão de ecossistema. E aí eu gostaria também de reforçar um ponto importante da visão institucional, né? O crescimento, como ele é puxado pela indústria, fortalece não somente o posicionamento do Senai Cimatec, né, junto ao Senai Bahia, na alavancagem pela federação, de enxergar essas indústrias, esses nichos, né, essa atuação, mas o Senai Cimatec, ele ao longo de 2023 e 2024, foi lançando outras unidades, né? Então, em pouco tempo, o Senai Cimatec, que antes era concentrado em Salvador, né, que a gente chama hoje em dia como unidade sede, na Avenida Orlando Gomes, em Salvador, ampliou ainda mais seus horizontes. Então, em 2019, o Senai Cimatec inaugurou o Cimatec Park, na região metropolitana de Salvador, ali próximo do polo petroquímico, né, de Camaçari. E isso trouxe uma perspectiva de atuação como Science Park, né? Não somente como um parque tecnológico, mas Science Park. Então, como integrar o desenvolvimento dessas soluções para a indústria pesada, porque são ambientes mais propícios ao desenvolvimento de soluções mais amplas, mais para a indústria pesada, como protótipos, mas também integrar a ciência, né? Então, ali naquele movimento, né, que ocorreu em 2019 e que acontece até então, devido ao seu plano diretor, isso a gente está falando de 4 milhões de metros quadrados a serem desenvolvido através de um plano diretor. E essa perspectiva alavanca ainda mais as universidades, startups, as empresas, né, a se hospedarem justamente nesse campus, né, para esse desenvolvimento de inovação. Frente a isso, houve outras unidades, né? Então, o Senai Cimatec Sertão, né, foi desenvolvido também no sertão baiano, né, na região semiárida, em Conceição do Coité, para o desenvolvimento justamente daquela região. Então, aquilo vai levantar e direcionar mais indústrias, capacitar as pessoas da região, trabalhar em uma visão de socioeconômico, enxergar uma oportunidade de conhecimento, de levar conhecimento de biocombustíveis, por exemplo, que vai ser desenvolvido nessa unidade. Então, isso vai gerar, de certa forma, um plano maior naquela região de interesse, na região semiárida que é carente. Então, você acaba também transformando uma visão socioeconômica, né? E a atração de novas empresas e indústrias para aquela situação. Você transforma, né, toda uma realidade.
Isso dá também outras perspectivas, né? Se a gente for pensar numa região ali entre uma visão nordeste para oeste da Bahia, né, onde grandes polos também de energias renováveis estão sendo montadas, né, seja em parques eólicos ou solares, alavanca também outra oportunidade, né, de atuação e apoiar essa indústria no seu crescimento. Isso é o Cinecimatec Sertão, né, bem recente. E frente ainda ela lançou outras unidades, tá? O Cinecimatec Mar, por exemplo, ele vai trabalhar em cima da economia do mar. Então é trabalhar em cima de pesquisas, né? Interessante que essa unidade ela vai ter tanto uma plataforma de pesquisa a 200 a 300 metros da costa, mas também um barco, né, de pesquisa que vai nos proporcionar aí a quilômetros mais para dentro do oceano, né? Então isso nos traz um arcabouço de desenvolvimento de robôs submarinos autônomos, a desenvolvimento de soluções com drones, a enxergar laboratórios de pesquisas até inclusive com genética marinha. Então isso pode nos proporcionar outras atuações como o Cinecimatec Mar. Então observe que cada unidade tem o seu propósito, a sua atuação vinculada ao crescimento da indústria, sempre com foco de apoio à indústria. Do Cinecimatec Mar nós partimos para o Cinecimatec Digital, né? O digital e criativo, que está localizado inclusive no Centro Histórico de Salvador. Isso proporciona outro movimento e posicionamento da nossa instituição, né? Com uma transformação digital. Então, fazer parcerias com a Prefeitura Municipal de Salvador, enxergar uma atuação de como mobilizar uma área que é histórica de Salvador e ao mesmo tempo cultural. Então, como atrair esse público, seja ele carente ou não, para essa atuação, atrair startups, atrair uma visão de realidade virtual, realidade aumentada, para uma visão de transformação digital naquela região de interesse. Atrair os alunos de escolas públicas particulares daquela questão de se autodesenvolver dentro dessa unidade, né, seja ali no campo profissional ou de pesquisa. Esse é o Cinecimatec Digital e Criativo. Mas não frente a isso, desenvolvemos outra unidade, que é o Cinecimatec Aeroespacial. E aí localizada na base aérea de Salvador, já com o Ministério da Defesa, com o sistema FIEB, aeronáutica, todas essas questões legais já concebidas, né? E nós vamos estar desenvolvendo justamente um polo direcionado para a aeroespacial, onde que nesse quesito nós vamos desenvolver soluções bem disruptivas, que envolvem até nanosatélites nesse quesito. Então isso nos traz um arcabouço interessante, né? A gente acaba trabalhando em cima de centros de competência. Então, se hoje já é carente o desenvolvimento de profissionais nesse ramo de engenharia aeronáutica, como por exemplo, como que eu vou então capacitar essas pessoas para esse novo formato de atuação? Como que eu vou prover novas tecnologias disruptivas, a visão é de longo prazo? Preciso trabalhar as pessoas. E daí que faz novamente o gancho do ecossistema para essa questão de formação dessas pessoas com foco em ciência e tecnologia, sempre voltado também como reflexo da sociedade. Excelente. Então é bem ampla essa atuação, talvez até gere um outro podcast só para a gente debater tantos pilares. Sem dúvida. Nesse quesito, mas esse é o nosso posicionamento hoje como um dos grandes centros tecnológicos do país e principalmente voltado à inovação e ao desenvolvimento da indústria. Não, excelente, assim, é grande, é amplo e com certeza vai ter coisa para a gente falar mais para frente. Já fica o convite para você voltar. Agora eu queria até entrar em um outro assunto muito, muito legal, assim, tão interessante quanto todos esses que você mencionou, que é o centro de supercomputação e o data center, né? Queria entrar já nesse tópico, porque é algo que chama atenção, muita gente quer ouvir falar, a gente também. Então eu queria entender assim, hoje o centro de supercomputação e o data center já são referência para o país. E aí eu queria ouvir de você quais os principais desafios para manter essa infraestrutura, essa super infraestrutura, né, de alta performance, segura e resiliente, porque é nela que a inovação nasce, não é isso? É verdade. E isso me traz, assim, quando você faz essa pergunta, isso me traz tantas reflexões também, quando a gente percebe tanta essa evolução dinâmica do Cinecimatec, né? Lá em 2015, quando inauguramos o Centro de Supercomputação, né, nós já inauguramos com o Cinecimatec Emoja, né, um dos supercomputadores, né, com poder de processamento listado no ranking top500.org, né. Essa posição acabou se tornando top 100 do mundo, né, esse supercomputador, né, dentro do top 100 do mundo. E o que nos trouxe uma atuação interessante, porque assim, como montar um centro de supercomputação seguro e ao mesmo tempo onde você vai trabalhar com a inovação, né? Então isso nos trouxe um arcabouço de enxergar, e essa segurança da informação, como que ela vai se consolidar. Então todo o aspecto, não somente físico, mas também lógico, foi tratado, né? Então enxergar tanta parte de barreiras de segurança física, como controle de acesso, né? Todo um arcabouço vinculado até à sustentação desse centro. Quando eu falo sustentação, sistemas
redundantes, né? Sistemas que trazem uma certa base de sustentação de funcionamento, né? Se um falhar, o outro aciona, existe um balanceamento de carga, toda a parte de refrigeração, energética, combate a incêndio, todo o que se torna como um arcabouço físico para você sustentar uma máquina desse porte, que funciona 24/7, né? A gente trata lá como missão crítica, né? Como a gente pensa como indústria mesmo, aquele que não pode parar. Porque você imagina aquele pesquisador que colocou o seu job para processamento e já está ali processando 5, 6 dias e por algum motivo o supercomputador para. Praticamente você perde aquele tempo de processamento importante para que o pesquisador analise seus resultados. Então é importante a gente assegurar o funcionamento 24/7. A gente está com equipes de plantão 24/7, equipe NOC 24/7, equipe SOC 24/7. Isso nos dá também um arcabouço na parte de segurança e de cibersegurança nesse quesito. Mas frente a isso, a gente não pode somente pensar em um único supercomputador. Hoje nós abrigamos 5 supercomputadores em um simulador quântico. Uau. Então, quando eu falo sobre a dinâmica, ela vai puxada pela própria indústria, né? Sim. Os projetos que a gente participa hoje de pesquisa e inovação nos proporcionam também a enxergar o quanto de poder de processamento eu preciso para desenvolvimento daquela pesquisa, né? Aqueles dados massivos, né? Tanto da parte de Big Data quanto da parte de inteligência artificial. Como que eu posso trabalhar em cima do tratamento desses dados? Como eu posso preparar esses dados para antes, né? Ter toda a certeza que no momento do processamento a gente não vai ter nenhum tipo de falha. Esse é um ponto importante. Então, depois do Emoji, a gente, em parceria com a Fiocruz, né, e o SIDAX da Bahia, né, foi o supercomputador Homolu, então com foco, de fato, em desenvolvimento de pesquisa na área da saúde, utilizando dados, inclusive, do SUS. Depois do Homolu, a gente lançou um outro supercomputador chamado Ogum. Esse supercomputador já nos traz um ambiente de multi-arquiteturas, né, um ambiente heterogêneo, então possibilita com que o pesquisador ele teste a sua aplicação em diferentes arquiteturas e enxergar qual é a melhor arquitetura para o modelo dele, modelo computacional dele, modelo científico, modelo atmosférico, algo nesse sentido. Depois do Ogum, nós lançamos o Iris, né, em parceria com a Repsol Sinopec Brasil, e isso nos trouxe um arcabouço de um posicionamento de poder de computação na América Latina em CPU. Então, é um ponto muito importante em desenvolvimentos também de modelos para inteligência artificial. E no mesmo ano, em 2019, nós lançamos outro supercomputador chamado Ogbon, né? Na língua iorubá significa sabedoria. E aí, nesse quesito do Ogbon, a gente vem em parceria com a Petrobras desenvolvendo outros projetos também, na perspectiva não somente de oil and gas, mas que nos traz uma abertura também de desenvolvimento com projetos de energias renováveis, enxergar outros parceiros da indústria, não somente a Petrobras, mas como utilizar o poder de computação do Ogbon para desenvolvimento de soluções. Então, nós trabalhamos com a parte de saúde, numa parte de química molecular, por exemplo, que necessita justamente cruzamento de dados para isso, a parte de bioinformática, né? Ciência de dados, ciências atmosféricas, que a gente trabalha nessa composição também de dados de modelagem atmosférica para predizer, né, clima e tempo, né? Bem, tem tantas outras coisas abordadas a isso, né, que são 44 áreas de competência. Então, essa multidisciplinaridade que eu expliquei logo no início nos proporciona utilizar o centro de supercomputação como uma ferramenta de trabalho. Então, se eu dou para o pesquisador, né, se o Senai Cimatec proporciona um ambiente para que esse pesquisador ele deixe a sua criatividade, mas também com certo nível de responsabilidade de uso sobre essa perspectiva de segurança dos dados, né? Compartilhamento dos dados. Então a gente tem políticas de segurança, nós somos um centro certificado ISO 27001, né, com auditorias periódicas, né, e renovação da norma também. Então estamos fazendo todo o arcabouço, né, desde 2015, então, né, nós fomos certificados em 2020, até então, naquele crescimento rápido. Então a gente teve que dar uma pausa e falar, opa, peraí, vamos tratar agora da parte de segurança, vamos enxergar os nossos processos, a formação das pessoas, a tecnologia em si, as ferramentas que podem nos proporcionar, a integração e a comunicação entre o SOC e o NOC. Então isso traz uma amplitude de atuação, tá? Então eu acho que nessa situação ela tem que ser um movimento contínuo, né? E o movimento contínuo ele tem que estar à frente também da dinâmica do mercado. Então não adianta eu estar pensando em uma solução que seja para implantar hoje, mas daqui a 3, 4 anos ela já vai estar defasada. Precisa acompanhar o mercado, né? Evoluir junto com ele. Enxergar como é que está justamente as perspectivas do que se tende com uma parte de ataques, ou até da própria defesa, né? Enxergar os dois mundos, né? Sim. As fronteiras tecnológicas precisam sempre ser debatidas. E aí um ponto importante, que a gente precisa trabalhar em cima de processos, né? Ter comitês de segurança da informação para uma avaliação de uma política adequada ou não e a sua atualização, ela é importante nesse cenário.
Então, comitês, o debate tecnológico, a composição de equipes, né? A troca de conhecimentos, seja ele de uma superfície de ataque, no que outras pessoas possam ter passado, outras empresas podem ter passado, a gente trocar esse conhecimento, enxergar também a blindagem, cooperar com o sistema FIEB, com outros comitês que a gente vai buscando também compartilhar as nossas experiências, orientações, sugestões para a própria FIEB se enxergar nesse contexto, né? A hospedagem dentro de um data center, não só do centro de computação, mas de serviços para a FIEB nos proporciona também esse crescimento. Então, novamente, é tudo integrado, né, e na perspectiva evolutiva. Excelente, não, e é tanta coisa, né, brilha os olhos assim para saber mais sobre tudo. Eu vou agora então entrar em mais um super projeto, em mais um tema que daria um podcast inteiro, que é o Queen, né, trata-se do primeiro centro de competência em tecnologias quânticas do Brasil, uma iniciativa da Embrapi, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, Dantas, o que é o Queen? Como que a gente consegue, queria que você relacionasse cibersegurança com esse mundo novo que é o Queen. Eu acho que antes de iniciar tudo, né, é importante fazer só um equilíbrio sobre a tecnologia, né? Que eu estava comentando sobre ciência de computação. Sim. Mas lá em 2021, antes mesmo do Queen, né? Nós lançamos um centro de computação quântica da América Latina, chamado LAQCC, vinculado justamente a um simulador quântico. Então, lá em 2021, nós já estávamos antenados a uma mudança de tecnologia, né? Numa visão de frente mundo, né? Ou seja, uma visão de movimentos de mercado, de empresas para essa questão. E nós nos antecipamos, né? Através desse simulador, nós começamos a enxergar, olha, essa tecnologia de algum momento vai surgir. Essa tecnologia ela já está em desenvolvimento. De algum momento ela surge no mercado. Então, como que nós vamos estar preparados para atender essa mudança tecnológica, né? De mudança de paradigma. Você sair de uma computação clássica, binária, 0 e 1s, para uma computação quântica que muda totalmente o paradigma, você trabalha em cima de probabilístico, né? Então, é importante uma formação antecipada. Então, ali naquele movimento que o Cinesmatec proporcionou, junto com a FINEP, né, nesse quesito do simulador quântico, nós fomos desenvolvendo justamente pessoas. Então, o foco quais são as problemáticas, né, que a indústria necessita de um poder de computação acima do que a gente tem como tradicional, e como que a gente poderia começar a testar e enxergar, no momento que eu fizer essa transposição, né, de arquiteturas, né, como que esse meu código, esse meu modelo computacional vai se portar, né, em cima de um computador quântico. Como que nós podemos entender os ruídos que podem ser proporcionados nessa mudança de arquitetura? Então, esse é o momento do posicionamento estratégico, onde enxergar um movimento de mercado e se antecipar a isso. Então, o simulador quântico, o LAQCC, né, nos proporcionou a criar essa base de formação de pessoas e testar. Começar a testar no caráter evolutivo, né, do conhecimento também, tá? Então lançamos cursos, fizemos uma parceria com a Atos, né, uma grande player global também. O simulador quântico, ele vai até 35 qubits, né? A nomenclatura acaba mudando, quantum bits, né, agora. E que esse simulador acaba nos trazendo uma oportunidade também de desenvolver essas pesquisas num ambiente que é de interoperabilidade. Ou seja, independente da arquitetura que surgir, aqueles códigos foram testados para determinados níveis de ruídos do que o simulador proporciona. Então, esse movimento acabou trazendo a perspectiva do crescimento, né? Então, o crescimento das pessoas, o crescimento de um posicionamento estratégico, enxergar essa mudança. Já em 2023, né, a Embrapi, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, lançou vários editais vinculados a centros de competências e nós fomos selecionados, né, dentro da perspectiva desse conhecimento. Então, nesse momento, em 2023, que nós fomos selecionados, acabou nos proporcionando assim, olha, agora é o momento de nós começarmos a desenvolver essa competência para tecnologias quânticas. Então, não é somente computação quântica. Então, tecnologias quânticas, então computação quântica e comunicação quântica. Às vezes pega até também uma visão de sensores quânticos, mas o nosso objetivo dentro do Centro de Competência Embrapi Cimatec em Tecnologias Quânticas, batizado como QIN, Quantum Industrial Innovation, né? Esse é o nosso nome de batismo do Centro de Competência, nos proporciona enxergar dentro desse ambiente de inovação como que nós vamos se posicionar. E aí nessa temática, né, de tecnologias quânticas, nós vamos estar estudando a comunicação quântica
em variáveis contínuas, né? Então é CVQKD, né? Então é a distribuição de chaves quânticas em variáveis contínuas. Esse é o nosso tema principal de pesquisa, mas que nós amplificamos também em termos de formação de pessoas a atuação para a computação quântica. Então a gente tem duas frentes, comunicação quântica e computação quântica. A parte de comunicação quântica, ela vem para uma perspectiva de competência para a criptografia. Então, esse que é o momento de interesse, né? Enxergar, né, como que será a atuação dentro de uma pesquisa, né, o desenvolvimento de protótipos, etc., para validação dessa pesquisa, dos modelos a serem desenvolvidos, né, e tantas outras abordagens. Mas como é que a gente vai estar trabalhando em cima de uma tecnologia quando chegar o computador quântico? Como que nós vamos garantir que aquela informação ela não vai ser desviada, né? Ou vai ser rompida pela sua criptografia? Porque tem um ponto importante, né? Quando já se foi provado, né, a computação quântica, quando for lançada no mercado de forma mais ampla, né, isso vai possibilitar a quebra de criptografias, que hoje é tratada como modelos matemáticos, né, em cima de chaves criptográficas, mas que com essa tecnologia mais nova, com computação quântica, isso vai ser quebrada em instantes. Então esse é um ponto muito importante que nós estamos desenvolvendo dentro do Cine Competência, nessa formação primeiro da ciência e formação de competência, e que está atrelado justamente ao desenvolvimento de projetos de PDI dentro desse ecossistema, tá? Perfeito. Se nós formos só fazer um panorama, né, de esforço mundial, existe um mapa lançado pela QRECA, desde 2023, 2024, onde a gente já estava ali se posicionando como uma atuação dentro do Centro de Competência e Tecnologias Quânticas. Existe um esforço de mais de 40 bilhões de dólares, né, de forma mundial. Disso de junto, né, pegando de vários países, esse é um mapa bem claro. E no momento que nós fomos selecionados, a Embrapil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem um investimento de 60 milhões de reais. Né? E se a gente fosse converter a R$100, né, isso daria 12 milhões de dólares, né? Então, se a gente for comparar os bilhões, né, investidos pelo mundo, é uma pontinha, né, que a gente estaria entrando, mas uma pontinha importantíssima para um cenário brasileiro, para que a gente também apoie a própria indústria a enxergar esse futuro disruptivo, que ela não é tão distante assim, ela já está acontecendo, né? Quando encontramos grandes players mundiais, né, seja Google, AWS, Microsoft, tantas outras, lançando os seus computadores quânticos, isso nos traz um ponto de reflexão rápida, né? Você está pronto para essa mudança tecnológica? Você está pronto para essa visão de quebra de criptografia se você não fizer a sua atuação? Então a gente tem que sempre trabalhar em duas pontas, né? A gente sabe que não vai acontecer uma mudança rápida, né? Vai ser gradativa. Então nessa perspectiva, olha, a gente entende que vai ser um formato híbrido, né? Você vai ter a sua computação clássica, mas como é que você vai estar se posicionando numa visão da borda, né? Como que vai ser esse tráfego de dados, né? Sim. Então é daí que entra a comunicação quântica. Então Excelente. Estamos nesse desafio, né? Atuando de uma forma bem ampla, mas esse é o nosso posicionamento em cima de um centro de competência. Não, excelente, é um super desafio, né? Amplo. E aí eu queria até entender, em tudo que você trouxe e que você explicou, como que o Queen está preparando profissionais justamente para esses desafios desse setor e desse momento aí tão disruptivo que a gente já está chegando, quase vivendo ele, né? De que forma o Queen ele tem estimulado essas parcerias entre empresas, universidades, institutos de pesquisa? Então a gente tem o fator pessoas, tem o fator, né, colaboração de todo o setor, e também tem a criação de startups no campo quântico, né, por meio do Queen. Queria que você explorasse esses 3 pontos. O Centro de Competência, né, ele é formado em 4 pilares. Né? O pilar de formação de RH, né, o desenvolvimento da competência, né? Você precisa de fato de pessoas, né? E hoje o mercado de profissionais que atuam em computação quântica e comunicação quântica, na verdade de forma mais ampla em tecnologias quânticas, ele é muito escasso, né? E eu estou falando em termos globais, né? Não estou falando em termos somente Brasil. Né? Então, assim, precisamos criar uma massa crítica. Nós precisamos desenvolver essas pessoas. E o Centro de Competência, ele está para isso, né? Desenvolver essas pessoas. Só que desenvolver essas pessoas somente com pura ciência, ou seja, o desenvolvimento do modelo em si, ele poderia ganhar mais celeridade, né? Quando a gente vai pensar em curva de aprendizado um pouco maior, no momento que a gente faz pesquisa aplicada. Então essa pesquisa aplicada, ela vem assim num contexto, olha, qual é o meu desafio?
como que eu posso preparar essas pessoas de uma forma um pouco mais prática, né? Então o Centro de Competência ele vai também atuar em um posicionamento de criação de um laboratório, né? Hoje já criamos esse laboratório, o Cimatec Quantum. Através justamente do Centro de Competência, nós adquirimos equipamentos importantes para esse contexto de testes de protótipos, testes de enxergar e validar aquilo que foi desenvolvido como ciência, né? Seja com mesas óticas, seja com a visão também de testes de criptografia, isso tudo numa visão de mesas didáticas, né? Então, trazer, alunos e pesquisadores, tá aqui um local que você pode testar e validar o seu desenvolvimento. Mas além disso, tem um pilar de PDI. Então, se eu consigo pegar essas pessoas que estão sendo formadas, utilizando uma infraestrutura, que é o pilar de infraestruturas e o laboratório, e integrar justamente com PDIs, onde existe um propósito, um caminho a ser desenvolvido, um guia para orientação através, seja de CVQKD, que eu comentei, ou seja, na parte de pós-quantum de cryptography. Então, tem muitos caminhos que nós estamos adotando. Só para você ter uma ideia, né, o ano passado nós lançamos 5 projetos de PDI, né, com boas adesões, né, de pessoas querendo entender essa tecnologia, querendo participar, fazer os seus protótipos, testar e etc. Nossa, imagino. E nesse ano já lançamos mais 11. Então, assim, a gente tem até como meta 20 projetos, né, dentro do ano. Então, são crescimentos rápidos, né? Só que para eu crescer rápido, eu preciso de pessoas, né? E como é que acontece isso, então? Então, frente a isso, o ano passado nós lançamos uma pós-graduação em comunicação quântica. Então, essa pós-graduação foi lançada de forma até presencial e fomos surpresos com o resultado, porque no momento que a gente lançou, a gente não sabia qual era a adesão dessas pessoas de interesse. Uhum. E fomos, tivemos mais de 120 testando, né? inscrições, né, de pessoas querendo se matricular. Isso no ano passado. Uau! E aí, no meio do ano passado, nós lançamos, né, começamos uma turma presencial imerso, né, pagamos inclusive bolsas de pesquisa, então a pessoa ficava imersa estudando, então tivemos 19 matriculados, então houve certo, né, entendimento do posicionamento, e em dezembro formamos essa primeira turma. Então, essa turma tem agora, né, 19 especialistas em comunicação quântica já no Brasil. Né? Excelente. E o que a gente fez com esse ecossistema que você questionou, né? O resultado dessa saída de formação proporciona eles trabalharem nos projetos, junto com o Senai Cimatec, ou pelas empresas que estão ali também aportando em uma associação tecnológica. Então, o pilar de associação tecnológica dentro do Queen também foi desenvolvido como objetivo do Centro de Competência. Então, qual é a ideia da associação tecnológica? É atrair também a visão das empresas. Porque a gente precisa pesquisar algo que as empresas ou a indústria ou as próprias startups vão colocar no mercado. Então nós precisamos também testar, enxergar qual é o roadmap dessas empresas. O que a gente pode aproveitar o Centro de Competência e a massa crítica a ser desenvolvida para fornecer essa atuação da empresa. E aí que vem um ponto interessante. Porque no momento que você atrai as empresas em diversos setores, como por exemplo um dos maiores impactados a isso é o setor financeiro, imagine, né? Você faz uma transação bancária coberta em cima de uma criptografia, que quando você tiver o lançamento de tecnologia de um computador quântico, isso pode ser quebrado. Então gera um certo alarme no setor financeiro. Sim. Né? Imagine a soberania do país, né? Soberania nacional. Se você for olhar né? para Imagine as forças armadas. Macro, né? Então tem vários setores, né? Imagine aquelas problemáticas que hoje, né, para você até processar com centros de supercomputação, você precisa fazer um investimento muito alto. Né? Mas nesses computadores quânticos isso pode ser mais rápido. Então você está em cima de uma complexidade do desafio numérico, né, de processamento numérico. Então tem vários quesitos. Então o pilar de associação tecnológica é justamente você atrair essas empresas para se associarem. Hoje nós temos um plano, né, de associação tecnológica que essas empresas vão escolhendo o seu roadmap de atuação. Então eles vão coletando os benefícios, né, com uma visão de investimento. E através dessa escolha de benefícios, ela se encaixa dentro de um padrão de investimento, onde ela vai ter ali, por exemplo, vagas garantidas dentro das pós-graduações que nós estamos lançando, tanto mestrado como doutorado. Vai ter acesso também a uma plataforma, né, de investimento, seja ela uma plataforma de hardware, de software, fruto dos projetos de PDI. Então ela consegue se antecipar ao mercado. Não somente fazer uso no momento que for lançada a tecnologia, mas ela pode ganhar mercado, inclusive, se antecipando. Então isso traz atração, né? Isso movimenta até o mercado tecnológico, né? Dentro de várias perspectivas. E aí entra um eixo que vem através da sua própria pergunta de startup.
Como que nós podemos aproveitar também o eixo de startup dentro do Centro de Competência? Né? O Centro de Competência ele tem esse pilar de startup. E aí vem uma das boas interações. Né? Nós começamos a movimentar Expert Talks falando sobre as perspectivas do que isso vai se trazer como reflexo na tecnologia, no mercado. Então isso para começar a mudar o mindset, né? Porque hoje o foco está na IA, né? Todo mundo está buscando IA, inteligência artificial. Mas a gente já começa a ter um movimento de empresas lançando o computador quântico, né? E aí, como é que vai ser isso, né? Como é que também a IA pode proporcionar, né, o próprio computador quântico a se beneficiar na integração IA e quântica, né? Então, olha que poder isso vai transformar. Bem, e daí dessa forma a gente lança a arena, startups, então a gente começa a coletar dentro dos próprios projetos de formação de pessoas quem tem interesse a desenvolver a sua própria empresa. E nós incentivamos isso também, né? E nesse incentivo qual é o posicionamento daquela startup dentro do ciclo e a cadeia de desenvolvimento da própria indústria? Porque a indústria vai precisar de fornecedores. A indústria vai precisar também de consultores, né, de um olhar sobre o que está sendo desenvolvido, das aplicações que vão ser desenvolvidas por esses empreendedores. Então você começa a movimentar o próprio mercado de tecnologia, né? Então esse é um dos objetivos também do Queen, né? Então nós falamos aqui de 5 pilares, né? PDI, formação de pessoas, associação tecnológica, startups e a infraestrutura, que ela é importante para criar essa base tecnológica do Centro de Competência Embrapa Cimatec em tecnologias quânticas. Eu acho que esse é um movimento bem interessante, talvez também caiba um outro podcast para nós discutirmos isso, trazer também outros profissionais, expert também no assunto, né, de tecnologias quânticas, até movimentar um Expert Talks também para esse movimento. Vamos conversar sobre, nos interessa, porque é muito rico. Eu ia falar um uau aquela hora, eu ia falar, nossa, uau, olha o tamanho disso, né, e olha o quanto impacta a indústria, a sociedade, tudo, né? Impacta todos os níveis. Bom, nós já nos encaminhando para o final, Dantas. Foi um prazer te ouvir. Quero te agradecer pelo compartilhamento de tanto conhecimento, tá? Assim, por você trazer um pouquinho só da sua experiência, porque foi pouco esse tempo de podcast, mas deu para ver o quanto você tem de conhecimento e o quanto vocês têm trabalhado, né, em pesquisa, desenvolvimento, inovação, educação, a impactar e transformar tantos pilares para a nossa sociedade e para o nosso país. Novamente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que foi uma troca também de experiência, uma troca de conhecimento, né? Tão oportuno para essa cadeia de evolução da indústria. E vocês, como grandes parceiros também, e tantos outros, né, parceiros que nós temos dentro de tecnologia, dentro do Senar Cimatec, nos proporciona crescer juntos. Eu acho que é uma mensagem interessante e oportuna para a gente refalar, né? Parcerias são muito bem-vindas, né? E um posicionamento baseado ao que a gente pensar em cibersegurança, né, seja ele evolutivo ou com uma melhoria contínua, ela é de suma importância. Então, agradecer mais uma vez o convite e deixar também o convite, né, para que tanto vocês quanto também as empresas e as pessoas que estão ouvindo esse podcast a visitarem, né, não somente o Cimatec sede, mas todas as outras unidades que eu tenho comentado aqui, porque cada um com o seu propósito e o seu posicionamento tecnológico, né? Temos muito a crescer juntos. Então, obrigado aí pelo convite. Excelente. Eu vou, tá? Com certeza. E para você que nos acompanha, não se esqueça de seguir a Fortinet nas redes sociais e de conferir os próximos episódios do Fortinet Brasil Podcast. Curta, comente e envie para quem também quer estar por dentro das grandes transformações do mundo da cibersegurança. Até a próxima!